Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a esta disciplina, né? A nossa disciplina de Política das Relações Étnico-Raciais, Afro-Brasileiras e Indígenas. Nós estamos aqui para iniciar a nossa jornada, né, nessa disciplina, sendo oferecida agora na reoferta. E meu nome é Carlos Eduardo Panosso, eu vou falar um pouquinho a respeito da disciplina e depois nós vamos dar uma navegada pela plataforma para entender como é que vai funcionar o nosso trabalho, como é que serão esses próximos dias para a gente. Então, primeiro nós vamos fazer uma exploração do porquê a gente tem essa disciplina no curso, né? Aqui no curso TADES, e na sequência a gente vai falando sobre também o funcionamento da disciplina, avaliação, plataforma e tudo mais. Então, o que que nós temos? Primeiro, né, me apresentando, sou Carlos Eduardo Panosso, como eu disse, eu sou professor de Sociologia no Instituto Federal Tocantins e também atuo no projeto Tô Graduado aqui no curso TADES. A minha formação é em Ciências Sociais, graduação, bacharelado e licenciatura em Ciências Sociais, mestrado em Ciências do Ambiente e meu doutorado é na área de Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional. Qual é a nossa disciplina? A disciplina de Política das Relações Étnico-Raciais, Afro-Brasileiras e Indígenas busca promover o entendimento aprofundado sobre as dinâmicas étnico-raciais no Brasil. Com uma carga horária total de 60 horas, o curso será totalmente remoto e ministrado por mim. Por que que a gente tem essa disciplina no curso TADES? A tecnologia não é neutra. A tecnologia desempenha um papel central na formação das sociedades e sua implementação não ocorre de maneira isenta de influências culturais e sociais. Portanto, é fundamental reconhecer que as ferramentas tecnológicas são moldadas por valores e contextos históricos. Sistemas refletem valores sociais. Os sistemas que desenvolvemos e utilizamos não apenas processam informações, mas também refletem as normas e crenças de nossa sociedade. Isso implica que as escolhas que fazemos na programação e design de sistemas têm consequências éticas e sociais. Algoritmos podem reproduzir desigualdades. Os algoritmos, enquanto conjunto de regras e instruções, são projetados por humanos e, portanto, podem inadvertidamente perpetuar preconceitos e desigualdades existentes. A conscientização sobre esta questão é essencial para promover a equidade no uso da tecnologia. Diversidade e ética são competências globais. A diversidade e a ética são pilares fundamentais no desenvolvimento de tecnologias inclusivas. Profissionais capacitados em ética e diversidade são essenciais para criar soluções que respeitem e promovam a pluralidade cultural e social. É bom a gente lembrar, então, que a tecnologia ela não é uma coisa separada da sociedade, né? Então, é importante a gente ter essa dimensão. Quais serão os nossos eixos, né? O que que tem de assunto principal na nossa disciplina? Nós vamos falar sobre a formação cultural brasileira, a história e memória afro-brasileira, multiplicidade cultural do Brasil, línguas, religiões, artes e símbolos e literaturas, povos quilombolas e guarani, povoamento continental na América. E isso vai se destrinchar depois nos nossos conteúdos que eu vou falar um pouquinho melhor daqui a pouco. Qual que é o objetivo, né, principal, geral da nossa disciplina? O objetivo dessa disciplina é proporcionar uma análise profunda das questões étnico-raciais que permeiam a sociedade brasileira. Buscamos desenvolver uma conscientização crítica que leve ao respeito e à valorização das culturas afro-brasileiras e indígenas, fundamentais para o entendimento da identidade nacional. O que que se espera, né? O que que vocês vão estar aptos, né? O que que a gente espera de desenvolver competências em vocês ao final da nossa disciplina? Então, nós temos uma melhor compreensão da formação cultural brasileira,
uma valorização da diversidade religiosa, uma postura mais ética e principalmente antirracista e a análise crítica de processos históricos. O que nós vamos trabalhar na nossa disciplina, né, em termos de habilidades? A gente vai aprender a identificar as singularidades culturais, a fazer uma análise crítica de preconceitos e, com isso, a produção também de trabalhos acadêmicos. A nossa metodologia. A nossa metodologia está pautada principalmente nas metodologias ativas, né, que promovem a participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem, incentivando a colaboração, a criatividade e a autonomia, essenciais para a formação crítica no contexto das relações étnico-raciais. Eu acho que vocês já são alunos, né, do curso TADES, já estão acostumados com essas metodologias, né, sabem da importância da proatividade no sentido de produzir também conhecimento, né? Então a nossa metodologia está muito centrada nisso. Inclusive, o nosso modo de avaliação, vocês vão perceber daqui a pouco, também está centrado nessa atividade. As nossas aulas serão assíncronas, né? A gente não vai estar, infelizmente, digamos, dialogando em tempo real, mas vocês vão ter acesso aos conteúdos e pelos fóruns e também pelas atividades, né, de uma forma geral, a gente vai poder interagir muito. Então, as aulas assíncronas ainda permitem a interação entre professor e aluno, possibilitando discussões e debates sobre temas abordados, mesmo que seja à distância e mesmo que não seja no tempo real, como eu vinha falando. Os recursos didáticos. A gente vai utilizar muitos vídeos, textos acadêmicos, algumas situações de estudo de caso e principalmente conteúdo teórico, né? Ela é uma disciplina teórica, então não dá para a gente fugir do estudo, né? Da leitura, do aprofundamento nesse sentido. Então é o que a gente tem de recurso. Mas é sempre bom lembrar que a gente tem que pensar a teoria colada na realidade que a gente tá vivendo, né? Então essa disciplina ela é uma disciplina que proporciona também a possibilidade em tempo real da gente olhar para a realidade e perceber que aquilo que a gente está lendo, aquilo que a gente está estudando, tá colado nessa realidade, né? Então não é uma coisa, não é uma teoria totalmente abstrata. Em termos de apoio tecnológico, a gente pode utilizar ferramentas como o Google Scholar e inteligência artificial para auxiliar na pesquisa, permitindo acesso a uma vasta quantidade de informações e artigos acadêmicos relevantes, otimizando o aprendizado. Então, principalmente vocês que já são dessa área, né, se apropriem dessas ferramentas para que isso otimize o conhecimento de vocês. Sobre a avaliação, e daqui a pouco eu vou mostrar na plataforma, né, mas a nossa avaliação ela está dividida basicamente em duas etapas, né? Ela será composta por uma prova objetiva, que será presencial ao final da disciplina, que vai valer 4 pontos, e 6 pontos estão distribuídos nas nossas atividades no ambiente virtual, na plataforma A+, totalizando então 10 pontos. Como eu disse, 4 pontos para avaliação presencial, a prova objetiva, e 6 pontos nas atividades. Só lembrando que a gente espera que vocês consigam concluir com êxito, né? 10 pontos é o que a gente espera, é o que está distribuído e é o que a gente espera que você alcance. O conteúdo programático também eu vou explicar, vou detalhar melhor quando a gente fizer agora um percurso pela plataforma, mas basicamente a gente tem esses tópicos aqui, que estão divididos em 13 aulas, né? Para além dessa aula de apresentação da disciplina e também uma aula de revisão, a gente tem os conteúdos distribuídos em 13 aulas, né? Então, teorias migratórias e povoamento da América. As teorias migratórias abordam os diferentes movimentos populacionais que resultaram na formação da sociedade.
explorando aspectos sociais, culturais e históricos que influenciaram o povoamento no continente. Isso é para a gente entender que onde a gente vive, o nosso continente, o nosso país, é um país que tem uma formação múltipla e que muito antes da chegada do europeu, ele já tinha uma multiplicidade de culturas, né, de pessoas que, habitando esse lugar e, portanto, a gente tem que entender esses processos. A história dos povos indígenas e africanos, né? Então, já falei um pouquinho sobre os povos indígenas, mas também a importância dos povos africanos na nossa cultura. A história dos povos indígenas e africanos no Brasil é marcada pela resistência, cultura e contribuições significativas para a identidade nacional, revelando a complexidade das relações étnico-raciais ao longo do tempo. Então, não é uma história simples, né? Não é uma história somente de, digamos, de alegrias, de felicidades. É uma história que tem muitos conflitos, a gente tem que entender como esses conflitos se deram e como também esses povos resistem ao longo do tempo, né? E ainda assim contribuem com a formação da nossa identidade. Então é importante a gente entender de maneira crítica como se forma a nossa cultura. A gente vai passar pelos conceitos de raça, etnia e racismo, né? Os conceitos de raça, etnia e racismo são fundamentais para entender as dinâmicas sociais e as injustiças presentes na sociedade, promovendo reflexões críticas sobre a identidade e pertencimento, né? A gente vai entender, por exemplo, por que que a gente não utiliza mais o conceito de raça para se referir a pessoas de outras culturas, né? Na verdade, hoje em dia, o termo utilizado é etnia, por exemplo, né? Mas como que o termo, o conceito de raça ainda é fundamental para a gente entender a questão do racismo no Brasil. Então, nós vamos dar uma transitada por esses conceitos muito importantes. Vamos falar um pouquinho sobre cultura, literatura e religiosidade afro-indígena, né? A cultura, literatura e religiosidade afro-indígena são expressões ricas que refletem as tradições e os conceitos e os conhecimentos acumulados ao longo dos anos, contribuindo para a diversidade cultural brasileira. Política das relações étnico-raciais. As políticas das relações étnico-raciais buscam promover a igualdade e a justiça social, abordando as desigualdades históricas e contemporâneas enfrentadas por diferentes grupos étnicos. O legado dos povos quilombolas e indígenas, no caso aqui a gente tem como exemplo o povo Guarani, né? O legado dos povos quilombolas e Guarani é uma parte essencial da história e da cultura brasileira, evidenciando a resistência e a luta por direitos e reconhecimento dentro da sociedade. E aí a gente deixa uma mensagem, né, nessa apresentação do plano, que é: tecnologia, cultura e sociedade caminham juntas. Não há inovação sem diversidade e responsabilidade social. Vamos dar uma passeada agora pela plataforma para a gente exemplificar como é que tá divididinho, né, o nosso conteúdo. Então nós temos aqui a nossa. Vamos lá. Então a disciplina ela está